O presidente Jair Bolsonaro criticou nesta sexta-feira o ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, por ter determinado a instalação no Senado de uma CPI para investigar a atuação do governo federal no enfrentamento da pandemia de Covid-19. Mais cedo, falando a apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada, Bolsonaro afirmou que a ação foi articulada pela oposição e pelo ministro do Supremo Tribunal Federal para desgastar o Palácio do Planalto. Vamos ver. Sobre a decisão do Barroso de ontem, monocraticamente, presta atenção que é importante, pessoal, mandando, determinando que o Senado Federal instale a CPI da Covid contra o presidente Jair Bolsonaro. Não existe. É exatamente isso. A CPI não é para apurar desvio de recursos de governadores, é para apurar, segundo lá está na ementa do pedido de CPI, omissões do governo federal. Ou seja, uma jogadinha casada. Barroso, bancada de esquerda do Senado, para desgastar o governo. Eles não querem saber do que aconteceu com os bilhões desviados por alguns governadores e alguns poucos prefeitos também. O presidente questionou se Barroso teria um pingo de moral para mandar o Congresso instalar processos de impeachment contra os seus colegas do STF, já que há representações com esse teor tramitando também no Legislativo. Para Bolsonaro, sobra ativismo judicial nas decisões do ministro do Supremo. Lá dentro do Senado, tem processo de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Tem ou não tem? Eu quero saber se o Barroso vai ter coragem moral de mandar instalar essa CPI, esse processo de impeachment também. Pelo que me parece, falta coragem moral para o Barroso e sobra ativismo judicial. Não é disso que o Brasil precisa. Vivendo um momento crítico de pandemia, pessoas morrem e o ministro Supremo Tribunal Federal faz politicalha junto ao Senado Federal. O presidente da República também pediu que o ministro Barroso se preocupe em agir em defesa da vida e do povo brasileiro. Após as críticas de Bolsonaro ao integrante da corte, o STF informou em nota que seus ministros tomam decisões conforme a Constituição e as leis. O texto ainda diz que, dentro do Estado Democrático de Direito, questionamentos a elas devem ser feitos nas vias recursais próprias, contribuindo para que o espírito republicano prevaleça em nosso país. Meus amigos, mais uma vez a gente discutindo aqui no 3 em 1 decisões monocráticas dos ministros do Supremo. Jorge, você começa essa. Vamos lá. Esse assunto ele merece uma abordagem bem ampla. No próximo dia 16, o Supremo vai avaliar essa decisão provisória do Barroso em seu plenário. Provavelmente irá referendá-la. O que aconteceu nessa reação do presidente Jair Bolsonaro? Ela tem um quê de legitimidade. O presidente realmente, com alguém do Centrão soprando no ouvido dele, disse: essa CPI pode não ser muito boa para o governo. E aí, essa CPI tem a intenção de prejudicar o seu governo. E o presidente Bolsonaro, logo na saída de casa para o trabalho, fez a manifestação que todos acabamos de ouvir e que está tendo uma repercussão impressionante em todas as redes sociais. A questão que tem que ser levada em conta é: o Supremo Tribunal Federal, a todo momento, está testando e demonstrando que ele tem o poder. Ele é o poder de fato, é o poder supremo. Executivo, legislativo, judiciário, covidiário, Quem manda no Brasil, o Supremo reafirma toda hora. É o poder supremo. E esse poder supremo não é aquele que vem de Deus, não. É aquele que vem de 11 pessoas, 11 homens, 9 homens e 2 mulheres que estão aí agindo de fato politicamente em suas decisões com aparência judiciária. Então essa é uma polêmica que tem que ser tratada. Agora, o segundo ponto, que também foi ponderado pelo próprio Supremo, e aí é o que vai dar para a gente tocar o terror em variadas análises, será que o presidente Bolsonaro, novamente, na sua comunicação direta, acertou? Será que foi o melhor canal usar um vídeo para atacar diretamente o Supremo via entrevista ou pronunciamento ao público na porta do Palácio da Alvorada? Eis a questão. Muito bem, Amanda Klein, eu quero saber de você se você é favorável à instalação dessa CPI. Paulo, eu gostaria de dividir a minha avaliação aqui em 2 partes, até para não ficar uma coisa muito longa, e eu sei que esse assunto vai dar pano para manga. Então, primeiro eu gostaria de tratar do ponto de vista jurídico.
E do ponto de vista jurídico, a decisão do ministro Barroso encontra respaldo não somente na Constituição, mas também na jurisprudência do STF. E eu explico por quê, né? Primeiro, na Constituição, diz o parágrafo 3º do artigo 58, havendo alguns critérios, a CPI deve ser instalada. Quais são esses critérios que têm que ser atendidos, né? Haver ao menos 2/3 de assinatura dos membros da Casa, haver fato determinado e definição de tempo de investigação. E realmente há esses 3 fatos. O que essa CPI quer investigar? Segundo o requerimento lá protocolado pelo seu autor, senador Randolfo Rodrigues, apurar ações e omissões do governo federal no combate à pandemia, principalmente no que diz respeito à crise no Amazonas e à falta de oxigênio. Então, o que é importante entender aqui? A CPI é um instrumento das minorias. Por isso mesmo, a Constituição exige 1/3 das assinaturas das respectivas casas legislativas e não a maioria. E é isso que o Supremo fez valer já em outras decisões há fartos precedentes nesse sentido. Eu cito 2, CPI dos bingos em 2005 e CPI do setor aéreo, do apagão aéreo, como queira, em 2007. Tem uma decisão do ministro Celso de Mello, que mandou também instalar a CPI dos bingos em 2005, a oposição levou mais de um ano para conseguir instalar essa CPI, que diz o seguinte: preenchidos os requisitos constitucionais, impõe-se a criação da CPI, que não depende, por isso mesmo, da vontade aquiescente da maioria legislativa. Atendidas tais exigências, cumpre ao presidente da Casa Legislativa adotar os procedimentos subsequentes e necessários à efetiva instalação da CPI, não lhe cabendo qualquer apreciação de mérito. Então, exatamente isso que o Barroso determina que o presidente Rodrigo Pacheco faça, né? Instale a CPI, já que há os critérios, os parâmetros atendidos. Em 2007, no apagão aéreo, foi muito interessante porque a oposição ao governo do PT, na época, conseguiu as assinaturas necessárias para instalar a CPI. O presidente da Casa, o petista Arlindo Quinalha, na época, protocolou a abertura da CPI, mas aí numa manobra regimental e até com o apoio da maioria da Casa, o líder do PT conseguiu barrar a criação da CPI. Sim. O que a oposição fez? Recorreu ao Supremo Tribunal Federal. E o então ministro Celso de Mello teve o mesmo entendimento. Como constam as assinaturas da minoria, tem que ser protocolada, instituída, instalada a CPI. Então, essa é uma jurisprudência farta do Supremo, que entende que esse é um instrumento da minoria. É exatamente isso que está acontecendo hoje. Constantino, eu quero saber de você se você acha que é momento para uma CPI. Não, claramente não é, isso é politicalha, né? Isso é uma tentativa de desgastar o governo Bolsonaro, né? Numa narrativa de omissão. O senador Eduardo Girão tenta assinaturas e faltam 10 para uma CPI pelo menos mais abrangente, que envolva estados e municípios, né? Isso seria o mínimo se alguém quisesse falar a sério sobre Covidão, né? E não é isso que esse pessoal quer, não quer falar a sério. Esses ministros são ativistas e alguns confessos, né? Eles podem não gostar do rótulo, mas eles acreditam totalmente no ativismo judicial e não na função precípua de fazer valer a Constituição, como diz a nota hipócrita lançada por eles, totalmente um escárnio, né? No dia seguinte, em que eles rasgaram a Constituição nos votos sobre a questão de fechamento de igrejas. Muito claro o artigo 5º, quando diz que é inviolável a liberdade de consciência e crença e proteção aos locais de culto e liturgias. Está lá, está escrito na Constituição que eles dizem que defendem. Não, a gente só toma decisões baseadas na Constituição. É uma piada de mau gosto. Então são ativistas. Então, são inúmeros os exemplos. Já que a Amanda citou que existe jurisprudência, o que existe jurisprudência é que esse Supremo, essa configuração, adora rasgar a Constituição. Fizeram isso para preservar direitos políticos da Dilma após sofrer o impeachment, está aqui também no artigo 52, com inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública. Ignoraram isso, apagaram essa linha. E a Dilma pôde exercer a função pública, só não conseguiu porque o eleitor não quis, mas eles permitiram. Assim como tem também, né, no artigo 226, parágrafo 3º, para efeito de proteção do Estado é reconhecida a união estável entre homem e mulher, como entidade familiar, né? Casamento é isso, e eles, inclusive o Barroso, adoram tentar reescrever a Constituição ao seu bel prazer. Se consideram ungidos, acham que tem muito mais de 58 milhões de votos nas costas e precisam empurrar a história. O Barroso, que sente orgulho de ter ajudado
na causa do terrorista assassino Cesare Battisti, né? Que matou mais de 4 pessoas, foi julgado e condenado à prisão perpétua no seu país, na Itália, mas porque fez isso em nome do comunismo, a esquerda toda, o PT e alguns ministros agora do Supremo, achavam que ele era uma vítima, né? Veja, Paulo, pior do que não ter uma Constituição é fingir que tem uma e usá-la quando interessa e depois jogar no lixo quando é do seu interesse. Isso cria um verniz de legalidade onde só há o mais puro arbítrio. E é exatamente isso que estamos vendo. A esquerda que perdeu nas urnas, querendo governar por meio dos seus companheiros supremos, como já disse o próprio Dirceu, né? Não precisam ganhar mais nas urnas, eles vão ter o poder. Serrão. Até que ponto a gente tem que pensar de maneira bem dialética nessa questão? Até que ponto a instauração de uma CPI para apurar a pandemia, investigar tudo da pandemia, pode ser também interessante ao governo? O governo Bolsonaro foi eleito com uma das bandeiras de combate à corrupção. E o que nós já vimos, estamos sentindo e percebendo no mercado nesse momento, a Controladoria Geral da União já constatou que houve irregularidade na utilização do dinheiro legalmente repassado pelo governo federal a estados e municípios. Houve o que o povo chama de roubalheira e não houve a contrapartida do atendimento de saúde à população, que era a motivação da destinação da verba. Então, isso tem que ser investigado. E não tem jeito, será investigado inevitavelmente nessa CPI. Por quê? Porque essa CPI ela vai acontecer. Já está armado o circo para que ela aconteça. Então, agora o governo, em vez de reclamar, deveria tirar proveito dessa CPI em favor dele, mandando apurar a roubalheira. Segundo ponto que tem que ser levado em conta: até que ponto o ministro Barroso, quando toma uma decisão monocrática de mandar o Senado, a interferência direta do Poder Supremo no Poder Legislativo, manda abrir uma CPI? Sendo que a abertura da CPI também é prerrogativa do Senado, e essa CPI ela encontra o apoio de pelo menos 31 parlamentares que assinaram lá para que ela fosse aberta. Até que ponto o Barroso não fez um blefe, não fez um teste na resistência política do outro poder? É o mesmo teste que foi feito, e o Congresso não passou muito bem nele, na prisão do deputado Daniel Silveira. Então são questões que a gente precisa pensar muito cuidadosamente, porque elas dizem respeito diretamente à legalidade, à legitimidade e ao Estado democrático de direito, altamente ameaçado no Brasil o tempo todo. Olha, antes de passar para a nossa Amanda Klein, gente, em meio à polêmica envolvendo a instalação da CPI da Covid-19 no Senado, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, afirmou que desempenha o papel de magistrado com seriedade, educação e serenidade. Ele ainda disse que consultou os outros integrantes da corte antes de tomar a decisão. As declarações de Barroso foram dadas depois de aula na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, onde ele atua como professor. Agora sim, Amanda Klein, você acha que o ministro Barroso agiu interpretando mesmo a Constituição? Paulo, eu acho que a gente tem que colocar um contexto político também. Ele agiu interpretando a Constituição em conformidade com a jurisprudência do Supremo. Mas o que o Constantino e o Jorge colocam também é correto. Você tem um contexto político que é completamente diferente das decisões tomadas em 2007 e 2005, né, na CPI dos vindos e do setor aéreo, em que havia muito menos politização do Supremo Tribunal Federal. Então, a gente vive um momento em que as relações entre os dois poderes, entre os três poderes, na verdade, as relações estão muito mais esgarçadas. Então, no entendimento, inclusive, de ministros do Supremo com quem eu conversei hoje, faltou um senso de oportunidade política ao ministro Barroso. Ele deveria ter, ao menos, submetido ao colegiado a apreciação da conveniência ou não de se instalar uma CPI agora, né? Um dos ministros com quem eu conversei, por exemplo, disse que foi surpreendido que o ministro Barroso já havia conversado com ele, mas que ele tinha entendido que isso seria submetido antes ao crivo do pleno e só depois eles tomariam uma decisão.
até algumas movimentações internas no Supremo para chegar a uma solução intermediária. Por exemplo, instala-se a CPI, mas somente após a crise sanitária, porque também há questionamentos legítimos sobre a viabilidade de se ouvir outras partes e de se debruçar sobre inquéritos e provas em meio a uma crise sanitária em que tudo é feito virtualmente, tudo é feito online. Então, tudo isso vai ser apreciado. E há, obviamente, as movimentações políticas do governo, por exemplo, o líder do governo, o senador Eduardo Bezerra, de tentar retirar as assinaturas dessa CPI. Então, esse cenário todo ainda está muito nebuloso, nublado, está muito confuso. Agora, que há motivos para se instalar essa CPI, obviamente há. A inação, incompetência, omissão criminosa do governo federal, que deixou o Brasil chegar a mais de 330 mil mortes e continua exatamente inerte, sem fazer nada para coordenar o combate à pandemia. Muito bem, Constantino, a Amanda traz esse aspecto político da decisão do ministro Barroso, mas você acha que um ministro do Supremo Tribunal Federal deve tomar suas decisões levando em consideração o aspecto político? Não seria apenas o jurídico? Claro, né, Paulo? Claro, o problema do Brasil hoje, o maior problema do Brasil hoje é que temos no Supremo pessoas com a mentalidade da Amanda, né, que criam narrativas políticas, porque tem uma preferência pelo Lula, e criam uma narrativa de que o presidente é o grande culpado pelas mortes, houve inação, é óbvio que tem fundamento para abrir uma CPI. Se tem fundamento para abrir alguma CPI sobre Covid, é o Covidão. São os estados e municípios. O governo federal mandou rios de dinheiro e ali tem suspeitos, já teve gente presa, teve polícia agindo, ali é que está o grande foco, né, de problema. Tudo leva a crer. Agora, isso tudo é o quê? Narrativa política, partidária, ideológica. São os assessores de imprensa do Lula, do lulopetismo, agindo na imprensa e no Supremo. Na imprensa a gente tolera, desliga o canal, muda, não vê, não compra. É o que está acontecendo com muito veículo de comunicação. Uma boa parte da imprensa no Brasil perdeu totalmente a credibilidade. Ninguém leva a sério, né, certos jornais. Agora, quando é o Supremo, com um poder desses arbitrário, aí o negócio fica feio, né? Aí o negócio fica bem feio. E quando ainda usa do escárnio para dizer que são juízes ali que fazem cumprir a Constituição, no dia seguinte, em que nenhum deles mencionou a Constituição, mencionou negacionista, os termos que a Amanda usa, negacionista, vidas estão em jogo, a ciência, unanimidade na ciência, disse o Barroso. Fake news. É um mentiroso. Então, veja a gravidade da situação, Paulo. Nós precisamos ter freios e contrapesos. Assim entenderam todos. Os grandes liberais, conservadores, os pais fundadores da América entenderam que tinha que ter freios e contrapesos. Por isso, desde Montesquieu, a divisão de poderes e tudo mais. No Brasil, a coisa está com muito mais peso para um lado. Nós temos um poder judiciário comandado por esses deuses do Olimpo Supremo que rasgam a Constituição, que perseguem o presidente, que julgam genocida ou que julgam nazista, né? Aí o Celso de Mello, que foi citado pela Amanda, se aposenta e já vem agora dar pitaco politiqueiro também na situação do país e falando de preocupação com a vida humana. Quer dizer, são militantes. Nós temos que dizer as coisas como elas são, mesmo assumindo o risco e com algum medo, que obviamente todos temos. Ninguém tem medo de demonizar o Bolsonaro. Por quê? Porque ele não tem poder. Agora, os ministros do Supremo, o buraco é muito mais embaixo. Então eu tenho receio de falar o que eu estou falando, mas eu estou falando a verdade. Amanda Klein. Narrativa militante. Por favor, Amanda, você foi citada, então, direito de resposta. Não, quem usa toda a narrativa militante é você, Constantino. Nessa sua explanação agora você citou comunista, que defende o Lula, fake news, a mídia hipócrita. Então quem adora negacionista, quem adora usar essas palavras é você. Eu não usei nada disso na minha explanação. Eu fiz uma explanação muito objetiva sobre o aspecto político e sobre o aspecto jurídico. Se você tem uma interferência maior do Supremo e do Poder Judiciário no Legislativo, e o Legislativo é uma casa política, é porque, por outro lado, você tem uma omissão grande do Poder
Executivo nessa pandemia. Se você quer investigar o Covidão, não tem problema nenhum. É só recolher as assinaturas necessárias e protocolar uma CPI, exatamente como a oposição fez. Agora, você atua conforme a conveniência. Quando o Luiz Roberto Barroso estava lá aderindo à Lava Jato, batendo palma, sempre foi entusiasmado pela Lava Jato, votou contra a prisão, votou a favor, aliás, da prisão após segunda instância, e sempre aderindo a esse discurso, estavam lá todos aplaudindo. Quando estava a oposição, inclusive o presidente Bolsonaro, em 2007, na CPI do apagão aéreo, ele disse que o Supremo deveria interferir, deveria garantir a instalação da CPI do apagão aéreo. Agora que ele é governo e não oposição, obviamente, os ventos mudaram. Então, quem atua a conveniência dos fatos políticos é você, que uma hora aplaude determinados ministros do Supremo e outra hora não vai aplaudir esses mesmos ministros do Supremo. Não, eu não Agora, aplaudo. Eu estou tentando nunca. colocar as coisas, eu não estou puxando a sardinha para nenhum lado, eu estou tentando fazer uma leitura não ingênua, nem militante, mas uma leitura um pouco objetiva de como o cenário político se dá e de como todas essas forças agem. O Pacheco também estava tendo uma postura política, a não abrir a instalação da CPI, porque ele teve apoio do presidente Bolsonaro para ser eleito presidente do Senado. Então, ele fez uma avaliação de conveniência política que não era o momento de instalar a CPI. Então, todas essas soluções são políticas. Vamos falar agora, sério o Barroso tem o respaldo da Constituição para essa decisão e da jurisprudência do Supremo, isso é fato. Para essa que é questionável, mas para essa. E ontem o voto deles, ignorando claramente o artigo que eu já li algumas vezes aqui, que vocês insistem em fingir que não existe. Aí vale o quê? Vida, Constantino, é que você não entende, você faz uma interpretação. Outros países fizeram uma interpretação, é clara. Você pode ler o texto e depois dizer para mim qual é a sua interpretação, que diz lá sobre os locais sagrados, que são invioláveis, os locais, que tem que proteger o direito do crente frequentar o local. Eu não sei qual é a interpretação possível ali. Tanto é que os ministros usam o quê? Vida, ciência, OMS, outros países, sei lá mais o quê. Tudo menos a Constituição. Né? Então isso é um escárnio. Agora, só para fechar sobre o meu pesos, freios e contrapesos, né? Qual é o grande freio que existe? Porque faltou dizer isso e, de fato, existe uma omissão clara no Legislativo. Porque a gente sabe que eles têm foro privilegiado e rabo preso. Então é um circuito fechado, né? Um círculo vicioso. Eles podem abrir aquilo que o presidente disse. Né? Já tem vários pedidos, e muito bem embasados, de pedido de impeachment desses ministros que foram indicados por uma quadrilha criminosa pertencente ao Foro de São Paulo, que flerta com o regime cubano, com o regime venezuelano abertamente, oficialmente, e passou por uma sabatina de um Senado sob mensalão e petrolão. Muito bem documentado também. Então, assim, cadê o que existe de omissão hoje? É isso. Cadê o processo de impeachment de alguns desses ministros indo adiante no Senado? A gente sabe por que não vai adiante, né? Constantino, isso cabe ao presidente do Senado, não cabe a nenhum ministro do Supremo. Se o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, quiser aceitar e quiser dar sequência a algum desses pedidos de impeachment de algum ministro do Supremo, ele pode fazer isso. Agora, tudo isso que você exibe aqui, Folha de São Paulo, eu etc. Eu estou fazendo uma análise de por que não, são simplesmente teorias conspiratórias. E o que você não entende sobre a Constituição é que você interpreta a Constituição... Você pode apontar alguma teoria conspiratória que eu disse? Uma só? Não, Foro de São Paulo, uma coisa que nem existe. O PT ficou 16 anos no poder, a gente não virou uma Cuba, não virou uma Venezuela, não virou uma Argentina. Mas vocês navegam nessas teorias conspiratórias das redes sociais, insistem nisso. Amanda, vamos respeitar a nossa audiência. Amanda, aqui não é Folha de São Paulo, pelo amor de Deus. Vamos respeitar a nossa audiência, tem uma qualidade melhor. Você está dizendo para mim que o Foro de São Paulo... Você que tem que respeitar a nossa audiência, Constantino. Quem está respeitando é você. Eu estou tentando manter o bom nível do debate. Queridos, deixa... Não, você está dizendo que o Foro de São Paulo é teoria conspiratória. Olha para a Argentina hoje. Que ameaça representa o Foro de São Paulo, Constantino? Vamos ser realistas. Para de ver fantasma. Volta para a realidade. A gente está no meio de uma pandemia. Você está pensando em Foro de São Paulo? Jura? Olha o que aconteceu. Sério mesmo? Vocês estão falando que o a gente Lula tem 4 mil mortos por dia. Vocês estão normalizando a candidatura do Lula. Como é que eu não vou ter medo do Foro de São Paulo? Olha a Argentina. Por favor, deixa eu ouvir um pouco o Serrão nesse debate. Vai lá, Serrão. Tem uma proposta alternativa ao presidente Bolsonaro. Essa CPI, a gente tem que trazer o fato para a realidade. Essa CPI, ela foi proposta e pensada por aquele grupo de 20 senadores que representam o movimento Muda Senado. Eles, por milagre, lá conseguiram mais 11 assinaturas
do que eles costumam ter para tentar arrumar alguma confusão no Senado, para tumultuar o ambiente político tentando combater corrupção. Tá? Isso é um ponto que tem que ficar bem claro e bem colocado. O presidente Bolsonaro, ele devia, se ele é contra a CPI, qual seria a reação mais sensata que ele deveria tomar? Em vez de sair na rua criticando o presidente, o ministro Luiz Roberto Barroso e o Supremo Tribunal Federal, ele deveria aí sim usar a força que o governo tem na sua Controladoria Geral da União, na Polícia Federal, para tornar públicas todas aquelas denúncias de falcatruas com o uso do dinheiro federal que foi mandado para estados e municípios. Isso o presidente Jair Bolsonaro está nos devendo. Então não adianta brincar, atacar a CPI e não cumprir a missão que é dele. Cabe ao executivo mandar agir, mandar investigar. Muito bem, gente.